A doutrina pagã da Trindade e os inocentes mortos pela Igreja. Você sabia que milhares de pessoas foram mortas durante a Idade Média, apenas por não aceitarem a doutrina da Trindade? Sim, isso não é teoria da conspiração. Isso é história. História real e triste. Pergaminho. A doutrina da Trindade, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas um só Deus, não foi ensinada por Jesus, nem pelos apóstolos. Ela foi oficializada no século IV, em concílios organizados pelo Império Romano, como o de Nicéia, 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C. Mas de onde veio essa ideia? Lupa. Pesquisadores e historiadores apontam que a Trindade tem raízes em doutrinas pagãs muito mais antigas. Por exemplo, os babilônios tinham tríades divinas, como Ishtar, Sin e Shamash. Os hindus tinham a Trindade Brahma, Vishnu e Shiva. Os egípcios cultuavam Osíris, Ísis e Horus. E os gregos reverenciavam Zeus, Atena e Apolo. Essas religiões politeístas muitas vezes fundiam seus deuses em unidades trinas. Ou seja, a ideia de um Deus triplo já existia muito antes do cristianismo. Taxa. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, ele foi aos poucos sendo corrompido. Em vez de seguir o ensino puro da Bíblia, foi misturado com ideias pagãs, para agradar o povo e unificar o império sob uma religião oficial. Microfone de estúdio. Tom de indignação, mas a verdade não parou por aí. Proibido durante a Idade Média, a chamada Igreja, em especial a Igreja Católica, perseguiu, torturou e matou quem ousava discordar da doutrina da Trindade ou das decisões dos concílios. Foram os tempos da Inquisição. Pessoas que queriam simplesmente adorar a Deus como Jesus ensinou. Pessoas que criam em um só Deus verdadeiro, o Pai. Como diz 1 Coríntios 8:6, essas pessoas eram chamadas de hereges. Fogo. Algumas foram queimadas vivas. Link. Outras morreram nas prisões. Caveira. Muitas foram torturadas cruelmente, sem julgamento justo. Tudo isso, em nome da fé. Microfone de estúdio. Tom reflexivo. Mas será que Jesus mataria alguém por não acreditar na Trindade? Será que os apóstolos queimariam alguém na fogueira por discordar deles? É claro que não. Jesus ensinou a amar até os inimigos. Ele nunca ensinou a doutrina da Trindade, e muito menos apoiou perseguição e violência. Livro aberto. Pelo contrário, em João 17:3, Jesus disse: maior que isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Um só Deus verdadeiro, o Pai. E Jesus, o enviado. Pedra. Hoje, a verdade está sendo restaurada. E muitos estão acordando para a mentira milenar da Trindade pagã. Mas o preço foi alto. Inocentes morreram por não aceitarem uma doutrina que nunca foi ensinada por Cristo. Claquete. Se você ama a verdade, compartilhe este vídeo. Porque a verdade precisa ser dita, mesmo que incomode. Buzina. Desenterrando a verdade que foi enterrada por séculos.